E aí, pessoal, nós vamos falar agora como que a gente trabalha com entrada de dados, né, no Python. Entrada de dados é quando você precisa ler dados, né, que, por exemplo, que o usuário vai digitar. Então você pergunta qual que é o seu nome, o usuário digita, né? Qual que é a sua idade? Então, para isso existe um comando, né, chamado input. Então, através desse comando nós conseguimos ler esses dados da entrada, nesse caso do teclado. Então, muitas vezes nós vamos precisar coletar dados do usuário. E para isso o Python disponibiliza uma função chamada input. E como que é a sintaxe dela? Então a gente sempre coloca a variável, não é? É igual a input, a gente abre parênteses, coloca entre aspas a mensagem que você deseja que apareça na tela, perfeito? E a gente vai fechar os parênteses aqui. Tranquilo? Então a sintaxe é bem tranquila. Então vai aparecer uma mensagem na tela, digite seu nome. Quando o usuário digitar o nome e clicar Enter, aí o que ele digitar vai para a variável aqui, no caso, nome. Então vai aparecer isso aqui. Né? Você vai digitar aqui, vai aparecer assim. Digite seu nome. Vai aparecer um campo onde você vai digitar seu nome. E o dado que você digitar vai ser armazenado na variável nome. Então vamos ver, criar um exemplo lá, né, no Google, para a gente ilustrar esse conceito. Então vou colocar aqui é, é, comando input. Então vou colocar aqui a parte de código, né? Então vou colocar nome igual input, abre parênteses, digite seu nome. Tá certo? Então a sintaxe é essa. Então quando eu clico para executar, vai demorar um pouquinho aqui que ele está conectando no ambiente de execução. Conectou, aí vai aparecer digite seu nome. Eu coloco Alessandro. Aí eu tenho que digitar Enter. Aí já armazenou na variável. Então se eu colocar uma outra célula aqui e digitar nome, por exemplo, e executar, vai ter que aparecer o nome que foi lido na variável, nome que foi lido, né, pelo comando input e armazenado na variável nome. Então nós vamos aproveitar aqui para mostrar, por exemplo, uma nova forma de imprimir, né? Quando a gente trabalha com Python, às vezes a gente precisa imprimir formatado, né? Colocar uma mensagem, né? Para isso. Então vamos usar esse tipo de sintaxe aqui. Eu vou colocar o comando print, abrir parênteses, não é? Colocar a mensagem, abrir chaves, fechar aqui aspas, né? Duplas, colocar um ponto, formate, e dentro do parênteses do formato a gente vai colocar a variável. Tranquilo? Então vamos exercitar essa nova forma de imprimir. Para isso a gente vai lá para o Colab. Então agora aqui no Colab eu vou colocar aqui código. Então eu vou colocar assim, nome, aí eu vou colocar input, eu vou colocar cidade, vamos colocar cidade igual input, digite sua cidade. Vou colocar dois pontos aqui e dar um espaço, né? Porque aquela hora lá ficou a caixa para você digitar, né, o local ficou junto com a frase, né? E agora eu já a partir desse comando eu já li o valor da cidade. Então, eu vou colocar um print, eu vou colocar assim: a cidade
digitada, né, lida, né, ou digitada, foi abro e fecho chaves. Coloco um ponto, formate e a variável. No caso aqui, chama cidade, tá certo? Então, quando eu executar aqui, o que vai acontecer? Digite sua cidade e vou colocar Diamantina. Vou clicar em Enter. A cidade digitada foi Diamantina, tá certo? Então, com isso aqui, eu consigo passar o valor da variável, né, para essas chaves aqui, tá certo? A variável cidade, então, nós vamos imprimir nesse lugar aqui. Tranquilo? Vamos fazer outro exemplo. Colocar outro de código e vamos colocar assim. Por exemplo, cidade, né? Vamos colocar idade. Aí você coloca input, digite sua idade. Não é? Depois eu colocar o input, por exemplo, time, input, digite seu time. Tá certo? Então aqui eu vou ler duas, né? Eu vou ler a idade da pessoa e o time que ela torce, né? O time que você gosta, né? E agora eu vou imprimir, né? Então, para imprimir eu vou colocar a sua idade abre e fecho chaves, e seu time, colocar do coração, abro e fecho chaves, né? E aqui eu vou colocar um ponto, format, e as duas variáveis, que é idade, vírgula, time. Então, a idade vai aparecer aqui o conteúdo da variável idade e o conteúdo da variável time vai aparecer aqui, certo? Então vamos executar. Então digite sua idade, vou colocar 18, dou Enter, diz seu time, galo doido. Dou Enter. Então vai aparecer a sua idade é 18 e seu time do coração é galo doido. Tranquilo? Então a gente aprendeu aqui a usar o input, né, para a leitura dos dados e usar o print, né, com o format, né, para a gente conseguir fazer saídas formatadas. Então vamos fazer o exercício 5º. Peça ao usuário que insira sua idade e seu nome, armazene esses valores em variáveis, exiba uma mensagem de boas-vindas incluindo o nome e a idade da pessoa. Não é? Então, vamos tentar fazer esse exercício aqui. Então, vou mudar lá para o Colab, é o exercício 5, né? Então, eu vou ter que ler nome e idade, né? Tá certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui texto, exercício 5. Ler nome e idade e imprimir os resultados com uma mensagem de saudação, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui o código. Então, para ler o nome, eu vou colocar assim, nome, né? Vou colocar nome é igual ao input, digite seu nome. Idade, input, né? Digite sua idade. Né? E aqui, vamos imprimir, né? Eu vou colocar, por exemplo, saudações, vou colocar o nome, né? Saudações, o nome da pessoa, vírgula, você tem, né? Vai ser outra variável, idade, anos. Aí eu coloco o format aqui e coloco nome, vírgula, idade. Tá certo? Então, vamos executar para ver o que acontece, né? Executei não, aqui eu dei Enter. Vou executar. Digite seu nome, Alessandro. Digite sua idade, 18. Vou colocar 18 anos, né?
Aí eu clico Enter de novo, ele vai imprimir. Saudações, Alessandro. Você tem 18 anos. A gente podia colocar até um ponto aqui, né? Exclamação. E vamos rodar de novo, para melhorar isso aqui um pouquinho, né? Então, digite seu nome, é Alessandro. Digite sua idade, 18. Então, saudações, Alessandro. Você tem 18 anos. Tranquilo? Então, esse exercício 5 solucionado. Agora, tem o exercício 6, calculadora básica. Crie um programa Python, né, que peça aos usuários dois números, em seguida realiza operações de adição, subtração, multiplicação e divisão entre os números, apresentando o resultado. Então, vamos lá para a Colab tentar resolver isso. Então, eu vou colocar aqui, já foi para lá. Agora eu vou colocar texto aqui, chamar de exercício 6, calculadora básica. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler dois números, né? Então, eu vou chamar de número 1, podia chamar de XY, né? Vou chamar de número 1 e vou colocar input, digite o primeiro número. Vou colocar número 2, input, digite o segundo número. Perfeito? Então, depois fazer as operações, né? Então, vamos fazer as operações aqui. Então, vou colocar print, vou colocar adição, não é? De esse número mais o outro número, né, onde vão entrar as variáveis, vou colocar igual, colocar aqui a terceira variável. Então, posso colocar format, número 1, número 2. Perfeito? Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, vou digitar o primeiro número, vou colocar 3. O segundo, 4. Uai, deu um erro. O que será, hein? Né? O que será que aconteceu com esse erro? Não é? Primeiro, olha só. Vamos ver o que aconteceu. Quantas chaves que eu tenho aqui? 1, 2, 3 chaves, não é? E aqui eu só tenho 2 chaves. Então, está faltando o resultado. Então, qual que seria o resultado? A adição seria número 1 mais número 2. Perfeito? Tranquilo? Então, nós esquecemos de colocar aqui o terceiro número aqui, né? O resultado, a operação que a gente quer colocar aqui, no último parênteses, né? Na última chaves. Nas últimas chaves, né? Então, vamos tentar de novo. Então, digite o número, colocar 3, depois 4, e ele deu 34. Ah, mas como que ele deu 34? Que estranho, né? É uma coisa estranha mesmo, mas por quê? Eu vou puxar mais um código aqui, quando você lê o input, tem um comando aí no Python aqui, se a gente pega a variável que a gente leu, tá certo? E a gente verifica o tipo que ela é, ele classificou ela como uma string, é como se fosse um texto, né? E a gente está querendo fazer operações matemáticas, e a gente não vai fazer operações matemáticas com texto, tá certo? Então a gente tem que converter esse valor, que é uma string, num valor numérico, né? Então vamos pensar assim, esses valores são inteiros, né? Então eu vou fazer uma conversão aqui. Então eu vou colocar uma função chamada de int, que ela vai converter a minha string, né, que eu li, em um valor numérico, que no caso, num valor inteiro. Tá certo? Então ficou assim, eu adicionei duas funções, uma função só para converter. Quando o input lê, ele transforma num texto. Aí eu vou converter, por exemplo, o texto, não é? Em valor inteiro. Então vamos entender por que deu 34. Deu 34 porque ele está considerando o 3 uma string,
O 4 é uma string e o sinal de mais para string é concatenação. É você juntar um pedaço da string com outro. Então, por exemplo, se você coloca assim, uma string galo, né? Vou dar um espaço aqui e coloco doido. Perfeito? Nesse caso, quando a gente usa esse mais aqui, para strings, ele concatena os valores. Então, ele pega a primeira string e junta com a segunda string. Tá certo? Então, por isso que não deu certo. Então, vamos testar novamente. Então, vou executar. Digite o primeiro número, vou colocar 3. O segundo número 4. Agora deu certo. Tranquilo? Vou colocar um espacinho aqui para melhorar, né? Porque a formatação não está boa, não. Então, a gente já fez a adição. Vamos colocar agora subtração. Não é? É a mesma coisa, só mudei para subtração aqui. E vou colocar número 1 menos número 2. A outra operação era multiplicação. No caso, multiplicação em Python, a gente usa o asterisco. Tá certo? E a última operação é divisão. Aqui eu tenho que mudar, né? Eu não coloquei subtração, aqui é menos. Aqui é vezes, né? E aqui, dividido. Então aqui eu tenho que mudar também e vou colocar dividido. Tranquilo? Então vou executar para ver se dá certo. Agora melhorou um pouquinho. Vou colocar 3, vou colocar 4. Então ele fez certinho. Ó. 3 mais 4 é igual a 7. 3 menos 4 é igual a menos 1. 3 vezes 4 é igual a 12. E 3 dividido por 4 é igual a 0,75. Tá certo? Então a gente conseguiu aqui fazer uma calculadora básica. Então os conceitos que a gente viu nesse caso aqui está relacionado principalmente ao input, né? Que toda vez que ele lê um valor, ele vai interpretar como texto, né? Uma string. E caso a gente precise de um valor numérico, a gente tem que fazer a conversão desse valor, né, para o valor numérico. Então, nesse caso aqui, eu usei uma opçãozinha aqui chamada de int, que ela converte a string, né, em um valor numérico. Tranquilo? Então, com isso, a gente encerra essa parte aqui.